Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa Manhã Extraordinária, a nossa segunda-feira, Manhã Extraordinária para mulheres, para que nós possamos conhecer mais os princípios de Deus, para que nós possamos viver o plano de Deus, aquilo que Deus quer para a nossa vida. Estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje, na segunda-feira, para a gente poder conhecer mais a palavra de Deus, porque ela é a base para a nossa vida, né? Entender os princípios de Deus estabelecidos ali. Não por legalismo, não por a lei por si só, mas entender o que está por trás dessa lei. E por isso o tema hoje da nossa live, né? Como a gente poder agir, ser justo em meio a circunstâncias difíceis, né? Como a gente agir certo em meio a circunstâncias difíceis, né? Em meio à dificuldade, como a gente ser certo em meio à dificuldade, porque quando a dificuldade ela aparece, normalmente a gente age baseado nas nossas emoções, né? A gente tem as emoções muito à flor da pele, então normalmente nós, principalmente mulheres, agimos baseado naquilo que a gente sente, né? Então a gente tem dificuldade de agir certo em meio a circunstâncias. Então hoje eu quero falar sobre isso. Um exemplo que eu peguei para vocês é um exemplo de José. Então a gente vai ler a Bíblia, Mateus 1:1. Nós vamos entrar em Mateus 1:1. A gente vai falar sobre Gênesis. Que Gênesis! Nós vamos falar sobre Mateus 1, Novo Testamento, e a gente vai ler sobre a genealogia. E na verdade eu falei Gênesis, vocês vão entender por quê. Vou ler com vocês aqui Gênesis 1, começando em Gênesis, vou ler com vocês aqui Mateus 1. E vocês vão entender por que eu tô com essa questão de Gênesis. Porque na verdade eu vou até explicar agora, já que eu falei diversas vezes Gênesis. Porque quando fala sobre a genealogia de Jesus, o significado em grego de genealogia é Gênesis. Então, o significado da genealogia em grego é Gênesis. Então, por isso que eu tô falando só Gênesis, Gênesis, Gênesis. Então, já fica aí já para vocês entenderem, né, que quando se fala sobre a genealogia, isso está nos remetendo a Gênesis. Quão profundo é a palavra de Deus, né? Essa nova criação de Deus começando a partir aqui da genealogia de Jesus, né? Esse novo Gênesis que a gente pode dizer. Então, vamos aprofundar agora nessa parte. Estes são os antepassados de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, Jacó foi pai de Judá e seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e Zerá, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, Esrom foi pai de Arão, Arão foi pai de Aminadab, Aminadab foi pai de Nazon, Nazon foi pai de Salmão, Salmão foi pai de Boaz, e a mãe deste foi Raabe. Boaz foi o pai de Obed, e a mãe deste foi Rute. Obed foi o pai de Jessé, Jessé foi o pai do rei Davi. Davi foi o pai de Salomão, e a mãe deste foi a viúva de Urias. Salomão foi o pai de Roboão, Roboão foi o pai de Abias, Abias foi o pai de Asa, Asa foi o pai de Josafá, Josafá foi o pai de Jorão, Jorão foi o pai de Urias, Urias foi o pai de Jotão, Jotão foi o pai de Acás, Acás foi o pai de Ezequias, Ezequias foi o pai de Manassés, Manassés foi o pai de Amon, Amon foi o pai de Josias, Josias foi o pai de Jeconias e seus irmãos nascidos na época do exílio da Babilônia. Após o exílio, Jeconias foi o pai de Salatiel, Salatiel foi o pai de Zorobabel, Zorobabel foi o pai de Abiúde, Abiúde foi o pai de Eliaquim, Eliaquim foi o pai de Azor, Azor foi o pai de Sadoc, Sadoc foi o pai de Aquim, Aquim foi o pai de Eliúde, Eliúde foi o pai de Eleazar, Eleazar foi o pai de Matã, Matã foi o pai de Jacó, Jacó foi o pai de José, que foi o marido de Maria, a mãe de Jesus Cristo, o Messias. Assim, houve 14 gerações desde Abraão até o rei Davi, 14 desde o tempo do rei Davi até o exílio, 14 desde o exílio até Cristo. Eu vou até aqui com vocês, só para a gente começar aqui. Aqui fala sobre a genealogia de Jesus, na verdade fala sobre a descendência, né, de Jesus. E aqui fala sobre Gênesis, né, um novo Gênesis.
Então esse ponto é importante a gente entender que a Bíblia ela usa a questão da genealogia para diferentes propósitos. E aqui a gente tem que entender qual foi o propósito de Mateus de colocar aqui essa genealogia de Jesus. Né? Existe um propósito por trás. Hoje em dia, a gente pensa em genealogia de fazer uma árvore genealógica, né? Para a gente saber quem foram os nossos descendentes, por uma mera informação. Mas naquele tempo, a genealogia era usada para você provar algo. Né? A intenção ali era você provar que, por exemplo, você era um descendente e você tinha direito àquela herança. Então, você queria provar a sua descendência. Né? Não era mera uma informação. E também no sentido de você requerer um status social que você tinha direito. Então, para provar que você poderia requerer aquele status social. Então, por isso que aqui a gente vê Mateus trazendo a importância da genealogia, porque ali está a prova de que Jesus era quem a Bíblia aponta, né? O descendente de Davi, o descendente da linhagem do rei Davi, né? Que Deus havia prometido a Abraão, que através da descendência dele todos os povos seriam abençoados. Então aqui a gente vê o cumprimento daquilo que a Bíblia apontou para a gente lá atrás, lá em Gênesis, né? Aquilo que o Senhor fez promessa ao rei Davi, né? Que através da descendência dele. Então aqui a gente vê Mateus trazendo essa prova, né? Provando quem era Jesus, né? Que ele cumpria todos os requerimentos, né? Ele cumpria tudo aquilo que estava escrito. Então ele era o Messias, né, que seria enviado. Então aqui Mateus traz pra gente essa prova, que Jesus, o Cristo, era o Messias, né? Então aqui existe essa informação, ela vem para provar pra gente quem era Jesus. Então, eu quero ler com vocês agora lá. E aí uma forma que a gente pode ler aqui, que Cristo é o início da recriação do segundo Gênesis, né? Aqui a gente pode dizer que Jesus Cristo, né, a vinda de Jesus Cristo, o Messias, é um segundo Gênesis, né? A gente tem o primeiro Gênesis e agora a gente tem esse segundo Gênesis. E aí eu quero ler com vocês lá 2 Coríntios 5,17. O que fala 2 Coríntios 5,17? Só um minutinho, 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios 5,17 já nos aponta para isso também, que fala aqui: quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa, as coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Então aqui a gente vê em 2 Coríntios 5,17... 2 Coríntios aqui 5,17 já está falando sobre essa nova vida, né? Esse nova criação, né? Que veio a partir de Jesus. E aí eu vou ler para vocês também um outro versículo que também aponta para isso, que é lá em João 1:1. No princípio era aquele que é a palavra, e ela estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, porque seu intermédio tudo que existe foi criado. Não existe nada que tenha sido feito sem ele. Nada estava a vida, nele estava a vida, e esta vida era a luz de toda a humanidade. A vida dele é a luz que brilha no meio da escuridão e nunca pode ser apagada pela escuridão. Então aqui a gente já vê que Jesus já estava lá no princípio de todas as coisas, quando Deus criou todas as coisas, né? O verbo estava lá. Quem não está assistindo aí o estudo de Gênesis, nas quartas-feiras, eu e o Kerley, o meu esposo, estamos fazendo um estudo de Gênesis bem profundo. Assista, porque vocês vão entender que a questão que Jesus já estava lá no início de todas as coisas, e aqui ele está aqui nessa nova criação, nesse novo tempo, né? Então é importante a gente entender esse contexto para a gente chegar na questão de como agir em meia circunstância. Então, Jesus tem todos os requisitos, ele é filho de Davi, da linhagem da realeza, ele é filho de Abraão,
conforme Gênesis 12. Então, Mateus, ele traz pra gente a questão da descendência através, né, do mais velho para o mais novo, né? Isso é a forma com que os judeus fazem e mostram a descendência do descendente mais velho para o mais novo. Já lá em Lucas, vocês vão ver uma genealogia também de Jesus, só que ele faz o contrário, ele parte, né, do novo para o velho, de forma ascendente. E Mateus faz de forma descendente. Por quê? Porque Mateus era judeu e Lucas gentil. Então Lucas está mostrando a genealogia a partir de um outro ponto de vista. Aqui em Mateus ele vai até Abraão, ele vai até o rei Davi e ele vai ao rei Davi e vai até Abraão. Lá em Lucas ele vai até Adão. Por quê? Porque Adão, se você significa humanidade, né? Então Adão é o pai de toda a humanidade. Então para os gentios, né, que foram incluídos nessa aliança, que foram incluídos, né, assim quando Jesus veio, Adão que é o nosso pai, né, que é a nossa referência. Já para os hebreus, o pai deles é Abraão. Então, por isso que Mateus vai até Abraão e por isso que Lucas vai até Adão, porque em Adão está a origem de toda a humanidade. Então, fica claro para quem é judeu, né, quando lê Mateus, e fica claro para a gente que é gentil, e fica claro também para os judeus que Lucas, quando escreve, ele está fazendo a inclusão de toda a humanidade, de todos os povos, né, nessa descendência aqui. Bom, aqui eu quero trazer um ponto importante e aí para nós mulheres saber, porque aqui nessa genealogia é citado 4 mulheres: Tamar, Raabe, Ruth e Betseba, né, que fala lá que é a mulher de Urias. Então, por que é citado 4 mulheres nessa genealogia, né? Então, é importante a gente saber que os números na palavra de Deus, ela tem um significado e uma importância para os judeus. E o número 4, para eles, significa universal. Quer dizer que aqui, na genealogia de Jesus, aqui quando Mateus já coloca pra gente essas 4 mulheres, já indica pra gente a questão da universalidade do evangelho, né? A questão de Jesus veio para todos, né? Isso é muito lindo e maravilhoso, ver que a palavra de Deus, ela toda se complementa, né? Ela traz pra gente essa visão, transforma a nossa forma de ver as coisas. Então, o 4, ele significa universal. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele incluiu todos no seu ministério, né? Ele veio para os judeus, mas ele veio também para os gentios, né? Ele veio primeiro para os judeus, mas também depois para os gentios. Então, a indicação aqui já no capítulo 1 já mostra essa universalidade, né? Essa questão de Jesus ter vindo para todos de forma universal, por causa dessas 4 mulheres que, né, por curiosidade, eram gentis, né? Eram mulheres gentis, não eram mulheres da linhagem, né, dos judeus. Então, eram mulheres gentis. Então, aqui já ainda fecha esse raciocínio nosso. Bom, então vamos agora entrar na nossa mensagem, depois que a gente viu o contexto, sobre José, que é o foco hoje que a gente vai falar e que eu queria aprofundar um pouquinho com vocês sobre José. Então a gente vai lá agora em Mateus 1, versículo 18, a partir do 18. A gente vai lá em Mateus 1, a partir do versículo 18. Bom dia, Adri! Então, vamos lá. Eis os fatos relativos ao nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida para casar-se com José. Mas enquanto ela ainda era virgem, ficou grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu noivo, sendo homem justo, decidiu romper o noivado, mas em segredo, porque não queria desonrar Maria publicamente. Então, eu quero ir só até aqui com vocês, 18 e 19. A primeira coisa que eu quero ler para vocês, que a gente tem que atentar na palavra de Deus, é que aqui ele falou na palavra que José era um homem justo.
E o que significa justo naquele tempo? O que significa ser justo para o judeu? Ser justo para o judeu significa que ele obedecia à lei, né? Ser justo para os judeus significa que ele era um observador da lei e era obediente à lei. Então, quer dizer, isso é importante, a lei de Moisés. Isso é importante para a gente entender esse conceito de justo que é trazido aqui na palavra de Deus em Mateus 1,18. Que então José era um homem que observava e obedecia a lei. É importante a gente estar atento a isso, porque muitos conhecem a palavra de Deus, muitos conhecem aquilo que está escrito na palavra de Deus e explicam muito bem aquilo que está na palavra de Deus, mas muitos de nós não têm obedecido a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos traz princípios, ela nos traz práticas que nós devemos fazer. E aqui a gente vai ver como José era um homem justo. E ele não era justo somente porque ele obedeceu à lei, mas porque ele entendeu a lei. Ele entendeu o princípio por trás da lei, que muitas vezes as pessoas também não entendem o princípio que está por trás da lei. Querem obedecer à lei pela legalidade, né? Porque tem que ser assim, mas esquece que existe um princípio por trás. E aqui, então, é colocado que José era um homem justo. Então, nesse significado, nessa questão de justo, a gente tem que entender isso, que é um homem que obedecia à lei. Então, vamos lá em Deuteronômios 22, 23, 24, para a gente entender um pouco sobre isso. Deuteronômios 22, 23 e 24. O que fala Deuteronômios 22, 23 e 24? Deuteronômios, deixa eu ver se eu peguei certo. Não, peguei números, só um minutinho, eu peguei errado. Deuteronômios 22. Bom, abri certo agora. Deuteronômios 20, isso. 22, 23 e 24. Se um homem encontrar numa cidade uma moça ainda virgem, prometida em casamento a um outro homem e tiver relações com a moça, levem os dois à entrada daquela cidade e apedrejem-nos até morrerem. A moça, porque não gritou por socorro estando na cidade, e o homem, porque violou a sua virgindade da mulher prometida a outro homem. Assim o mal será eliminado do meio de vocês. Gente, olha a lei, né? Olha o que a lei dizia naquele tempo. Se uma mulher, né, trair, nesse caso aqui, cometesse o adultério, que no caso aqui, José sabia que Maria estava grávida, né? Que Maria tinha feito algo. Então aqui nesse caso, vamos pensar com a mentalidade de José, né? Para a gente conseguir entender o que José estava passando. Então vamos pensar na mentalidade de José. José aqui, então, Maria havia traído. E a lei dizia que ele tinha que trazer a mulher e aquele que cometeu para que eles fossem apedrejados, para que eles pagassem, para que eles fossem expostos. A lei dizia isso. Bom, mas a gente não está dizendo que José era um homem que observava a lei e a lei não fala que ele tem que trazer a mulher para que ela seja, né, apedrejada porque ela cometeu algo, né, abominável, para que aquilo não seja contaminado no meio do povo, aquilo não venha a se propagar. Então, vamos voltar lá então em Mateus, onde a gente estava, para a gente voltar lá no José. Então, aqui a palavra de Deus diz que José era um homem justo, então ele observava a lei, né? Então, ele decidiu, então, romper o noivado. Vamos lá. Maria, sua mãe, estava prometida para casar-se com José. Mas enquanto ela ainda era virgem, ficou grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu noivo, sendo um homem justo, que observava a lei, e a lei dizia
que a mulher, quando há traição, ela devia ser levada para apedrejamento, mas em segredo, porque não queria desonrar Maria publicamente. Gente, ele estava deitado em vigília pensando nisso. Depois dormiu e teve um sonho, dando sequência. Imagina a cabeça do José quando ele estava deitado pensando nisso. Quando algo acontece com a gente, algo ruim, quantos pensamentos não vêm na nossa mente, quantas coisas não vêm quando algo ruim acontece na nossa vida, quantas coisas não vêm na nossa mente, né? A gente querer resolver aquela situação e a gente fica naquele conflito interno e aquilo fica na nossa cabeça e a gente fica, né, tentando achar uma forma, e muitas das vezes a gente fica tentando buscar uma forma de vingar aquela pessoa, né, de fazer mal àquela pessoa, da gente poder devolver aquilo que aquela pessoa fez. E quando nós estamos nesse momento de reflexão em relação àquilo que aquela pessoa fez, a gente quer se defender, a gente quer ir lá falar, a gente quer ir lá apontar o dedo, a gente quer ir lá, né, expor a pessoa. E aqui era o caso de José, ele podia ir lá pegar Maria e expor Maria, né, falar que ela havia feito algo errado, né, e nesse caso ela seria apedrejada, e isso seria uma desonra para a família dela ia ter, né, um status social naquele tempo, né, ela ia ser, eu até anotei a palavra aqui, detestável, a família dela ia estar no status de detestável, né, ela iria ser discriminada, a família dela lá naquele tempo. Então aqui José está ali pensando, mas ele decide largar Maria de forma secreta, né? Então aqui quando José toma essa decisão, ele decide fazer o quê? Levar sobre ele arriscou a própria reputação dele, né? Ele estava arriscando a sua própria reputação, porque ele, como um homem justo, que obedecia à lei, ele estava arriscando a própria reputação dele, por não tomar uma ação contra Maria. Então aqui, quando José decide abandonar Maria, né, de forma secreta, ele colocou em risco a sua reputação. Mas será por que José fez isso? Né? Por que ele não agiu de forma diferente? E aí a gente vai lá em Deuteronômios 6:5. Deuteronômio 6:5, para a gente entender o que a palavra de Deus diz sobre Deuteronômio 6:5. Vamos lá em Deuteronômio 6:5 que fala. Deuteronômio 6:5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Esse aqui a gente sabe, todo mundo sabe, é fácil. Agora vamos lá em Levítico 19:18. O que fala Levítico 19:18? Levítico 19:18. Tudo isso, gente, está no Antigo Testamento. Então a gente tem que entender que é a lei dada pelo Senhor, né? Não procure a vingança, nem guarde rancor contra alguém do seu povo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Gente, olha o que está lá em Levítico, e a gente vai lembrar disso Jesus repetindo. Ele não resumiu a lei em 2 mandamentos, em 2 princípios, que é amar a Deus e amar ao próximo? Só que olha a referência do que Jesus falou com a gente lá no Novo Testamento. Tá lá em Deuteronômios e tá lá em Levítico. Levítico já falava o seguinte: não procure a vingança, nem guarde rancor contra alguém do seu povo. José entendeu o princípio da palavra de Deus. José conhecia a lei, né? Não por legalismo, mas ele conhecia o princípio que estava por trás. Então, quando José tomou a decisão de, né, deixar Maria de forma secreta, ele estava observando a lei. Ele entendeu o princípio moral, a razão da lei de Deus. Então ele não queria vingança contra Maria, pelo contrário, ele decidiu amar Maria, ele decidiu se importar com Maria, mesmo que ele estivesse arriscando a própria reputação. Ele decidiu não vingar de Maria, ele decidiu amá-la, né? Ele decidiu não guardar rancor pelo aquilo que ela tinha feito.
Mas ele decidiu porque ele conhecia a palavra de Deus, porque ele conhecia os princípios de Deus. Em meio às circunstâncias, ele não agiu baseado naquilo que ele achava que era o melhor, mas ele agiu baseado nos princípios da palavra de Deus. Ele agiu baseado no princípio do amor e não da vingança. Então José, quando tomou essa decisão, ele tomou uma decisão baseada no princípio do amor, que é amar o seu próximo, mesmo que ele tenha feito algo com você. Não faça vingança, né? Não pegue a lei por ela só. Não vai lá e traz a mulher para ela ser apedrejada, mas ame ela, né? Não faça mal àquele que te... Não vingue aquele que te fez mal. Gente, que similaridade que a gente tem aqui depois com Jesus, né? Quando trouxeram aquela mulher adúltera para ele. E ele amou aquela mulher, né? E ensinou ela, baseado nos princípios da palavra de Deus. José aqui era um homem justo, mas porque ele conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia os princípios de Deus. E ele agia baseado nesses princípios, baseado nessa verdade. Ele não agiu baseado na emoção dele, baseado... né? Provavelmente muitos pensamentos passaram pela cabeça de José, mas a decisão dele ali naquele momento de agir não foi com vingança. Quantas vezes nós não agimos em meio às circunstâncias através da vingança? Quantas vezes nós não agimos em meio às circunstâncias falando mal um do outro? Quantas vezes a gente não faz as coisas, né? Escondidas por trás dos panos? Quantas vezes a gente não se esconde, né? Se vitimiza? Quantas vezes nós não cumprimos aquilo que está na palavra de Deus? Mesmo José sendo aqui no caso, né? Quem foi ofendido, né? Mesmo ele sendo quem foi ofendido, ele decidiu, né? Não fazer mal para Maria. Ele decidiu amar Maria. Ele decidiu fazer aquilo que era certo. Por isso José foi um homem justo. E hoje, será que o Senhor, quando olha aqui para a terra, quando olha para as nossas atitudes, quando olha para aquilo que nós fazemos, será que Ele vai dizer que nós somos justos? Assim como Deus falou que José foi um homem justo? Será que vai se encontrar aqui homens justos como José, que vão decidir fazer aquilo que é certo, baseado no princípio, baseado naquilo que está na lei do Senhor e não baseado na vingança? Ou será que nós temos agido baseado nos nossos interesses, na vingança, né? A querer mostrar que nós somos certos, né? Ele podia fazer isso, estava escrito na lei que era para trazer, para ser apredejado, mas a lei por si só não tem valor. O princípio que está por trás dessa lei está lá em Levítico, que fala, não queira vingar aquele que é do teu povo. Pelo contrário, ame ele. E nós precisamos amar o próximo. Nós precisamos fazer isso que José fez. Mas fazer isso no caso dele. Porque ele podia se vingar. Ele estava no direito dele, né? Mas ele não quis fazê-lo. Porque ele quis observar a palavra de Deus. E eu tenho pensado e refletido muito sobre isso. E eu e o Kelly, a gente tem conversado muito sobre... como nós temos vivido um tempo tão difícil de distorção da palavra de Deus, de distorção dos princípios de Deus, das verdades de Deus, né? A gente vê a lei do Senhor desde o início lá de Gênesis, na criação do homem e da mulher, no estabelecimento das famílias. A gente vê os princípios, né, sendo pervertidos, né? A gente tem abandonado os princípios de Deus, que são leis universais, para viver princípios do mundo, onde o homem determina o que é certo e o que é errado e vive de acordo com seus próprios interesses, né? Pessoas que vivem relações totalmente distorcidas da palavra de Deus, na imoralidade sexual, tanto nas questões religiosas também, tenham abandonado aquilo que está na palavra de Deus, as verdades de Deus. E eu me lembrei muito do arco-íris, né? Dessa época da pandemia. Foi um símbolo muito utilizado para todo lado, aqui pelo menos em Portugal, era o símbolo, né, da esperança, era o arco-íris. Mas a gente não pode se esquecer que esse símbolo do arco-íris significa arco, que o arco significa uma arma de guerra,
né? O arco era usado para guerra, era um instrumento de guerra. E o arco, a gente tem que lembrar que o arco, quando Deus colocou o arco-íris no céu, ele trouxe julgamento sobre um povo. Foi um tempo de julgamento. Então o arco também tem que nos lembrar desse tempo de julgamento. Tem que nos lembrar desse tempo onde um povo estava totalmente corrompido, estava totalmente desviado do caminho do Senhor, onde um povo pervertia a palavra de Deus, seguia os interesses do seu próprio coração, não vivia os princípios de Deus. E hoje a gente tem caminhado por um tempo assim. E hoje a gente tem caminhado por um tempo onde as pessoas não estão, né, seguindo aquilo que está na palavra de Deus, não estão sendo justas aos olhos do Senhor, não estão sendo justas no sentido de não querer se vingar, de não querer fazer o mal para o próximo, pelo contrário, querer amar o próximo, mas também não passar a mão na cabeça e dizer que é certo aquilo que a palavra de Deus diz que é errado, né? Tantas coisas estão na palavra de Deus e Deus disse que é abominável, né? E nós temos falado e temos nos conformado e temos apoiado essas atitudes. E a palavra de Deus nos diz, e a gente apoia, nós também estamos pecando. Se nós estamos passando a mão na cabeça e falando que está certo, nós estamos pecando também contra o Senhor, porque nós temos que falar aquilo que está na palavra de Deus. Ou é certo, ou é errado, ou é sim ou é não. Não há meio termo, não há escolha, né? Os princípios já estão na palavra de Deus. Ele já deixou, ele estava aqui desde o início, desde Gênesis, o Senhor já deixou todos os princípios para a gente, para que nós pudéssemos ter uma vida plena, uma vida perfeita ao lado dele, né? Mas para que a gente pudesse ter essa vida, a gente precisa também observar os princípios dele. Nós precisamos ser obedientes, assim como José foi obediente, mas não por causa da lei, mas por causa do princípio que estava por trás, por causa do amor, que era o princípio que estava por trás dessa lei. E ele soube viver. E nesse tempo, nós temos vivido tempos difíceis, onde que o povo de Deus tem deixado se levar por teorias, por princípios do mundo, né? A gente estava falando aqui em casa, quem vai julgar todas as coisas, só há um juiz, e esse juiz é Deus. E ele vai pautar o julgamento dele baseado em uma lei, que é a lei de Deus. Não vai ser a lei do homem, não vai ser as leis que o homem tem criado, dizendo que é certo aquilo que é errado diante de Deus. Quando o Senhor for julgar todo o povo, ele vai julgar baseado na lei de Deus, baseado naquilo que está na palavra dele, nos princípios dele. Ele não vai julgar baseado em outra lei. Não existe duas leis, só existe uma lei. E essa lei vai ser a base de todo julgamento para todos nós, para toda a humanidade. E nós precisamos estar atento a essa lei e observar esses princípios e viver isso na nossa vida. Que nós possamos nos avaliar nesse tempo, que nós possamos olhar para dentro de nós, pedir a Deus para que Ele possa trazer à nossa memória, né, aquilo que a gente tem feito, que tem entristecido o coração dele, se a gente não tem entendido a palavra de Deus, que a gente se dedique um tempo para estudar, mas que a gente não ande enganado, que a gente não ande observando a cultura que está ao nosso redor, né? Fazendo aquilo que o povo que está ao nosso redor fez, porque a gente tem diversos exemplos na palavra de Deus de Sodoma e Gomorra, que foi destruída, né? A gente tem diversos exemplos daquilo que é errado, aquilo que a gente precisa entender, que o nosso Deus é um Deus de amor, mas que o nosso Deus também é um Deus de justiça. E Ele vai julgar baseado naquilo que está na palavra de Deus, baseado naquilo que está nos princípios dele, aquilo que Ele já nos revelou, aquilo que Ele já falou, né? Não vai ter outra lei, não vai ter outra situação,
né? Porque Ele é um Deus justo, porque Ele é um Deus bom, mas Ele vai julgar essa nação, Ele vai julgar esse povo, e que nós possamos estar atentos a isso e não nos dobrarmos, não nos curvarmos diante desses ídolos, diante de pessoas, diante de tanta coisa errada que nós temos visto nesse tempo, que nós possamos não nos curvar diante disso, pelo contrário, que nós possamos nos manter firmes, fiéis ao Senhor, assim como os apóstolos foram, né? Assim como eles foram perseguidos, porque eles sim falaram a verdade, eles não se curvaram diante do mundo, eles não se curvaram diante dos povos daquela época, né? Eles não tiveram medo de falar a verdade de Deus e, pelo contrário, se sentiram privilegiados, né, de poder levar a verdade da palavra de Deus. Que nós possamos estudar a palavra de Deus cada dia mais, né, para a gente viver esses princípios. A gente precisa dedicar tempo para estudar aquilo que está na palavra de Deus, né, e que esse tempo seja um tempo novo na nossa vida, que esse tempo seja um tempo de aprendizado, mas que seja um tempo de dependência do Senhor, né, que esse tempo a gente possa viver aquilo que Ele quer e não fazer aquilo que o mundo quer que façamos, e não olhar para as coisas do mundo como se isso fosse certo. Se está errado aos olhos de Deus, se é contrário àquilo que está na palavra de Deus, que nós nos posicionemos diante desse mundo e falemos aquilo que não é certo, aquilo que é errado, para que a gente possa ver pessoas, né, se arrependerem, né, se voltarem para o Senhor e buscar a face dele e ser salvo e viver um tempo novo, porque é isso que nós precisamos, de um novo tempo, onde os princípios de Deus, as verdades de Deus, seja a base desse novo tempo, né? Então que a gente possa, nesse tempo, refletir sobre a postura de José, né? José como um homem justo, né? Que nós possamos ser justos assim como José, que nós possamos conhecer a palavra de Deus e os princípios que estão por trás da palavra de Deus. Desejo a todos aí uma ótima semana, que vocês possam refletir sobre esse tema, que nós possamos, né, estarmos cada dia mais estudando e conhecendo mais a palavra de Deus. E aqui desde o início de Mateus, aqui na genealogia, que eu falei para vocês que a genealogia significa Gênesis. Então aqui é nova criação, né? Em Mateus 1 ele já nos aponta essa nova criação com a chegada de Jesus Cristo, que seria um novo tempo, mas que nós possamos observar essas leis, aquilo que Deus estabeleceu para que a gente possa viver esse tempo aqui de uma forma produtiva, de acordo com o plano de Deus para a nossa vida. Quero desejar a todos uma excelente manhã, uma excelente semana. Quarta-feira tem o nosso estudo bíblico. A gente está tendo muito feedback positivo de muitas pessoas que estão conseguindo verdadeiramente entender a palavra de Deus. E isso para a gente é gratificante, porque realmente nós precisamos aprofundar, né, na palavra de Deus para que a gente possa conhecer quem Deus é, a soberania de Deus, né? Porque hoje em dia nós temos preferido adorar a criação do que o Criador. Então nós precisamos saber, né, que Deus é o Criador. Ele criou todas as coisas, né? E todas as coisas que existem servem para testemunhar que Deus existe um Criador por trás de todas as coisas. Ele, sendo invisível, se fez visível através da criação. Então a criação para a gente já é uma prova de que existe um Criador, de que existe um Deus soberano, e que a gente possa aprofundar na palavra de Deus e conhecer cada dia mais esse Deus maravilhoso que nos ama, né? Mas que quer que nós também nos voltemos para Ele, que nós também obedeçamos aquilo que está na palavra de Deus. Um grande abraço a todos e nos vemos na quarta-feira.